Bom dia, eu sou o Gildo Magalhães e coordenador do Grupo Cronos de História da Ciência, do Centro de História da Ciência da USP, e hoje temos o prazer de contar com o Paulo Eduardo Araújo, que vai nos contar sobre como foi o desenvolvimento da siderurgia, não talvez da grande siderurgia, mas com um olhar atento para os pequenos fabricantes em Minas Gerais e São Paulo. O Paulo é formado em História pela USP, ele tem mestrado em Ciências Sociais na Universidade Federal de Minas Gerais e faz parte do grupo de arqueologia metalúrgica, ou metaloarqueologia, da Escola Politécnica, que é um grupo coordenado pelo professor Fernando Landgraf, que está também conosco aqui. E eu vou passar a palavra para o professor Fernando, antes de entrarmos na palestra de hoje, para ele nos explicar alguma coisa sobre as suas pesquisas. Bom dia a todos. Eh, Esse é um momento interessante para nós para construirmos essa ponte entre um trabalho bem de metalurgia, análise microestrutural que nós fazemos na Escola Politécnica, com essa visão da história propriamente da técnica metalúrgica no Brasil, que o Paulo vai nos trazer. Então, essa junção desses dois campos nos é muito importante, porque com o conhecimento de história que o Paulo nos traz, a gente consegue contextualizar melhor a nossa análise da microestrutura dos materiais, que é o nosso principal objeto na arqueometalurgia. Então, temos a satisfação de poder compartilhar aqui com vocês esses caminhos que a gente está trilhando. O Paulo vai apresentar hoje para nós a visão histórica e nós, em fevereiro de 2025, vamos falar mais especificamente sobre a arqueometalurgia e a microestrutura dos materiais históricos do Brasil. Professor Gildo, devolvo-lhe a palavra. Ok, muito obrigado, Fernando. Apenas um aviso àqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube no momento, podem registrar suas perguntas, dúvidas e comentários através do iearesponde@usp.br. E como o professor Fernando acabou de anunciar, eles voltarão aqui provavelmente em fevereiro. Nós vamos também divulgar a data mais para frente. Então, Paulo, por favor. Então, obrigado aí a todos aí pelo convite, tá? E eu preparei a conversa de hoje, a palestra, para que a gente pudesse ter uma noção de algo que para mim foi uma descoberta já há alguns anos, mas também eu desconhecia, dessa diferença, distinção que existe nos processos de fabricação de ferro. Então é sobre isso que eu vou falar hoje aqui um pouco, para a gente entender como que esses processos eles chegaram aqui ao Brasil. Esse, para mim, é o grande interesse que eu tenho, né? Tanto na siderurgia, tipo o Ipanema, com seus altos fornos, como agora com os pequenos fornos de Minas Gerais. Mas conversando, a gente vai vendo, né, melhor. Eu gosto muito dessa parte do Monteiro Lobato, quando ele explica, quer dizer, como que você rompe essa ligação ancestral aí do carbono, do oxigênio com o ferro, né?
como que você consegue fazer essa ruptura? É bem isso mesmo, né? Ele é um gás sereia que consegue tirar o oxigênio do ferro, liberando espaço, vamos dizer assim, para que o ferro se junte com o carbono. Essa é o grande lance das reduções, né? Então, nós vamos ver isso para frente. A gente vai ter, nesse processo de redução do óxido né, do mineral ao objeto ferro, esses caminhos, como que o ferro se junta com o carbono. Então, um ferro com pouco carbono, né, pouquinho carbono, bem, né, pequeno, ele vai ser um ferro com características de maleabilidade. E, no comércio, ele vai atender determinadas demandas. Já o outro ferro, o ferro de alto forno, ele vai ter um percentual muito mais alto de carbono, né, comparativamente. E esse produto também atende uma outra demanda de produto, de mercado. Tá? Então, são as duas diferenças importantes que a gente tem. Nós chamamos, né, em História das Técnicas, né, a gente chama esses processos de redução do óxido de linha técnica. Então, nós teríamos a linha técnica da redução indireta e linha técnica da redução direta. A presença dessas duas linhas técnicas, né, em São Paulo, no caso da indireta, e em Minas Gerais, né, da redução direta. Então, linha técnica é definida a objetos e processos. Então, eu posso falar da linha técnica das rodas d'água, dos altos fornos, e foles e tudo mais. O que nos interessa aqui, né, o que é mais importante aqui, é a gente ver como que uma linha técnica surge no ambiente geológico, histórico, diferente daquele que a viu nascer, que é o caso do Brasil, né? Aqui na América, a atividade de fabricação de ferro não existia, né? Os povos originários conseguiam reduzir, fazer a prata, tal, mas não o ferro, né? Ferro aqui não. Então, esses processos para fabricar o ferro teriam que ser trazidos. É isso que a gente investiga no século XIX e que se mostra muito interessante, né, do ponto de vista da ligação desses processos aqui em São Paulo e Minas com o que se fazia na Europa. Então, começando, né, vamos lá. Na redução indireta, o grande exemplar que a gente tem aqui no Brasil são os altos fornos de Ipanema, que ficam aqui próximos a Sorocaba, né? A característica é uma produção em grande escala, eles chegam a ter uma produção de mais ou menos 3.000 toneladas mês, né? É uma produção bastante grande. E que ferro que é esse que é fabricado em alto forno? Tá? O principal, ele pode ser trabalhado, esse ferro, e transformado em ferro maleável. Esse ferro de alto forno é o ferro que a gente fala que é extremamente duro, né? Ele não tem a maleabilidade. Mas ele pode ser utilizado, como ele sai do alto forno líquido, em alta temperatura, ele é utilizado na fundição de peças. Então, se você quer substituir tudo aquilo que era em madeira, que vinha, né, já do século XVIII, anteriormente, todas essas engrenagens em madeira que poderiam ser substituídas por ferro fundido, isso só seria possível fazendo uma fábrica tal qual o Van Hagen construiu lá em Sorocaba. O que faz um questionamento a uma ideia bastante disseminada, inclusive até hoje na literatura, que faz uma comparação dizendo que não haveria mercado e por isso a fábrica não teve sucesso. Enfim, uma história meio desqualificadora da fábrica. Mas o importante que a gente tem que entender na redução indireta
é que para fazer uma moenda como essa que a gente está vendo aí na foto, você tem que ter alto forno, com as características que a gente mais ou menos observa de perfil ali na outra imagem ali do lado direito. Essa moenda tem uma história curiosa, que depois o Fernando pode até contar com mais detalhes, né? Que ela foi levada para uma exposição e desapareceu, né? Eu não sei quantos quilos deve pesar isso aí, mas é uma coisa bem pesada, e sumiu. Não se sabe onde foi parar essa moenda depois que ela saiu lá do Ibirapuera nos anos 50, enfim. Tá? Bom, então esse é a importância do alto forno, né? Você ter a redução indireta para a obtenção de produtos em ferro fundido. Tá? E a cadeia que a gente chama, né, a cadeia operatória dessa redução, vamos lá, então eu tenho esses elementos aqui, né, são comuns. Se eu for na redução direta ou na redução indireta, eu vou ter que ter aqui, né, né, as matérias-primas, no caso, minério de ferro, o fundente, que é utilizado também, e o combustível. Né, e a última matéria-prima, o comburente, que no caso é o ar atmosférico, né, que é introduzido no alto forno por ventilação forçada. O combustível é o carvão vegetal e o minério ele não sai bruto e vai para dentro do alto forno, não, ele passa também por uma preparação, né, que é todo um processo. Então, cada uma dessas fases aí a gente pode chamar de linha técnica, né? A gente pode entendê-las por aí, quer dizer, exigem uma série de gestos técnicos que os operadores dessa preparação têm que realizar, que são comuns, tanto na redução indireta quanto direta. Tá? Então, essa preparação ela não é diferente. Onde que começa a surgir a diferença é quando eu tenho o alto forno e vou trabalhar com uma temperatura que pode levar esse ferro metálico ao seu ponto de fusão e, consequentemente, liquefazê-lo. Então, ele sai do alto forno com um percentual de carbono bastante alto, em torno de superior a 4%, né? E pode ser, isso que é interessante, né? O trabalho nesse forno, a operação desse forno, conforme você opera, você vai obter dois tipos de ferro gusa. Está aqui, né? Você tem o gusa branco e o gusa cinza. Isso você chega a partir de uma operação do alto forno. Então, se o operador fala, olha, se o diretor da fábrica fala, olha, estão precisando produzir ferro cinzento, né? Isso é pela microestrutura, depois Fernando pode explicar melhor, mas vamos só ter essa classificação de cor que já distingue bem. Então, o ferro cinzento ele é produzido em alto forno para obtenção de peças que são fundidas, moldadas, né? E quando eu quero transformar esse ferro rígido, com 4% de carbono, quero transformar em maleável, eu faço esse forno produzir o gusa branco, né? E aí eu passo por um processo de refino para diminuir, né, para retirar esse carbono excessivo, vamos dizer assim, que esse gusa tem. Então, eu posso, né, nesse processo de redução, eu posso chegar ao ferro maleável e utilizá-lo da mesma maneira que no processo direto. Esse nome, redução direta e indireta, ele vem dessa ideia, porque o que se buscava inicialmente na redução do ferro era o ferro maleável, né? Então, você conseguia extrair esse ferro diretamente do minério, vamos dizer assim, numa só operação,
né? No caso da redução indireta, você faz duas operações, que é a redução no alto forno e depois trabalha esse gusa, esse ferro, para fazer a redução de carbono e transformar em ferro maleável. Então, essa é a sequência do que a gente vê mais ou menos aqui em São Paulo. E que, se for comparar com o que era feito na Europa, né, em situações semelhantes a essa, não é muito diferente, né? Isso que eu acho interessante. Aqui entender um pouco, então, como que se dá essa redução do minério. Então, a gente tem aqui, esquematicamente, né, um desenho de um forno com, vamos pegar aqui, as zonas de forno. Essa primeira é uma zona mais de elaboração, né, onde, se o minério tem água, tem alguma umidade, ele seca, e ele vai descendo em contrafluxo. Eu tenho aqui, nessa parte mais inferior do alto forno, né, a combustão do carvão com ar e o gás, que é o gás redutor, subindo, né, e as matérias-primas descendo. Então, nesse processo é que vai acontecendo essa separação, né? O gás redutor ele vai provocando essa separação do oxigênio junto ao ferro. Lá no final desse processo todo, que eu vou começar a ter já um ferro totalmente livre de oxigênio. E por reações químicas que, né, enfim, a gente não sabe exatamente como, mas entende que seja assim, tá? Esse ferro, então, ele adquire um percentual de carbono, como eu falei, de maior que 4%, e isso faz com que o ponto de fusão desse ferro diminua, né, tornando, então, ele liquefeito. Esse trabalho é feito por um operador, aqui, né? Então, peraí, opa, como é que eu volto aqui? Não. Perdi aqui. Hã? Eu quero ir para trás. Aí. Espera só um pouquinho. Aqui, opa. Pronto. Então, esse é para a gente, eu pelo menos levei uns bons anos para entender esse perfil. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Vamos rapidamente, né? O ferro escorre por esse... Vamos ver se eu consigo apontar aqui. O ferro escorre, né, por esse caminho, esse afunilamento aqui, já líquido. Aqui, nesse ponto, ele adquire o seu maior percentual de carbono e cai aqui no que seria o cadinho. Tá? Aqui, a escória, que é aquilo que não interessa, né, ela está liquefeita. E, por diferença de densidade, ela se separa do ferro. Então, o ferro vai para o fundo e a escória, né, aqui por cima. Conforme o ferro vai descendo e a escória vão descendo também em direção ao cadinho, a escória vai sendo vazada por esse ponto, né, por esse ponto aqui que a gente chama dame. Tá? Isso vai até o ponto em que essa massa metálica ocupa todo o cadinho, ela começa, o operador percebe, aí ele faz, né, uma outra perfuração nesse cadinho e faz correr o ferro líquido. Esse ferro corre para moldes que estão no chão, feito em areia, mais ou menos com essas características da imagem que a gente está vendo. Isso também não diferenciava muito, né? Isso não é do Brasil, isso é uma imagem que eu peguei, né, na internet, enfim, é um desenho, né, mas que ele representa muito bem esse trabalho. Então, esse material que está aqui nesses moldes, essa parte mais clarinha, esse é o gusa, que está correndo aqui do alto forno e transformado em lingotes. Esses lingotes podem ser refundidos, né, e a partir daí você pode moldar peças, rodas,
enfim, uma infinidade de peças moldadas, ou ele pode também ser refinado, naquele sentido que eu falei, trabalhado para reduzir o carbono e transformar em ferro maleável, né? Então, essa é a característica aqui, isso também é interessante, né? Uma coisa que a gente não tem, não é tão comum na Europa, vamos dizer, até onde eu conheço, que a unidade produtora, que no caso é o alto forno, que é o centro, que é aquilo que dá sentido a todo o restante, né? Ele tem o fornecimento do minério, né, que está aqui. Eu não estou me dando bem com esse cursor aqui, com essa bolinha, mas enfim, temos o minério, tem os fundentes e tem todos os materiais, floresta, carvão, tudo aquilo que o alto forno precisa. Então, isso constitui o que a gente chama de um complexo técnico, né? Exatamente por essas características que tem, né? E aqui o que a gente vai ver que é interessante se aqui em São Paulo nós temos um exemplar de alto forno, em contraposição em Minas nós vamos ter uma centena ou mais, né? E a minha questão é essa: por que podemos chamar isso de complexo técnico, né, que são os meios para uma linha técnica, do caso do alto forno de pedra a carvão vegetal, funcionar, existir e ser efetivo, né? Esse meio, né, esse conjunto de fundentes, minério, etc., tudo isso daqui constituindo um complexo técnico. Por que não se dá também para Minas, na parte da redução direta, nós vamos ver, não se vê esse conjunto de, né, uma centena de forjas? Por que isso não seria também um complexo técnico, né? Esse é o meu ponto. A gente às vezes tem uma dificuldade de enxergar as coisas porque tende a querer encontrar aqui modelos, né? Sendo que o que é interessante é que, na mesma metalurgia, né, o sistema técnico europeu da metalurgia, você não tem como tirar de lá modelos que servem, né? Porque a diversidade é grande, mas é um outro assunto. Mas o que é importante enfim, é esse registro. A figuração, né, a configuração que a fábrica tem, inicialmente, é essa que nós estamos vendo nessa gravação aqui do Lemaitre, né? Temos lá os altos fornos, temos a fábrica de redução direta, né? Ela tem essa característica que, para a época, chamou muita atenção, né? Vários viajantes desses que estiveram aqui pelo Brasil fizeram questão de passar lá em Sorocaba para conhecer a fábrica, tá? E para entender o que a gente tem hoje que remanesceu desses fornos de redução indireta, né, dos altos fornos de Ipanema, remanesceu alguma coisa. Então, a gente tem aqui, né, o alto forno, esse original, conforme ele foi construído pelo Van Hagen, e esse outro aqui que sofreu uma modificação absurda no começo do século XX, né, por um engenheiro militar que resolveu fazer modificações e, enfim, nunca deu nada, simplesmente está aí. Esse pátio aqui, né, ele era fechado, como a gente vê aqui, né, para proteger, né, esse galpão. Então, essa é uma configuração. E essa fábrica existiu em São Paulo praticamente durante todo o século XIX, né, e, ao final, né, ela está com essa grande configuração. Então, o que a gente vê aqui, né, eu poderia ficar aqui falando muito tempo sobre cada uma dessas né,
dessas oficinas, desses fornos de cementação, mas, enfim, essa é a configuração que essa fábrica tem no final do século XIX. Quer dizer, de novo, né, a gente não vê, não é muito comum ver esse tipo de configuração na Europa. Tá? Esse é uma coisa importante. Bom, isso coloca para a gente, né, um fim aí nessa parte da redução indireta. Então, recapitulando, né, o que é redução indireta? É uma forma de você separar, né, o ferro, ele não existe na natureza puro, ele existe na forma de um óxido. Né? Então, para você ficar com o ferro, você tem que tirar esse óxido que está junto com ele. Então, essa redução indireta, ela é um processo de obtenção de ferro através aí da redução do óxido. A vantagem que esse processo de redução direta tem é produtividade, tem uma produtividade muito maior do que se pode comparar com os outros fornos de redução direta, e vamos dizer assim, a não rigidez ou uma rigidez menor de condução. Então, eu posso conduzir esse forno para produzir dois tipos de gusa. O gusa que eu direciono para o refino e que vai me dar o ferro maleável para eu fazer o que eu precisar fazer com ele, ou o gusa cinzento, que eu opero o forno para produzir esse gusa cinzento, que ele é o gusa ideal para você modelar as peças. O que é interessante aí, gente, é começar a observar, é que o operador do alto-forno, mesmo que ele não tenha, mesmo que ele não seja um engenheiro de formação, mas seja simplesmente um técnico, né, ele conhece essas distinções. Tá? Ele sabe como conduzir um forno para obter o gusa cinza e o gusa branco. Tá? Então, são conhecimentos, né, que esses indivíduos têm. De como que você opera esse reator para poder retirar do minério aquilo que interessa. Tá? Bom, já no caso da redução direta, primeira coisa a saber é isso, né? O ferro não funde. É muito comum nos trabalhos de historiadores a gente ver essa confusão, dizendo que fulano era da fundição, e não sei o quê. E não é fundição, porque fundição é quando o ferro é liquefeito. Né? Você tem que chegar em temperaturas próximas a 1400 graus para poder ter essa liquefazer o ferro. Na redução direta, isso não se chega nessa temperatura. Né? Então, você vai obter, no final do processo, né, o que a gente chama de lupa, que é uma massa esponjosa de ferro que tem outra finalidade. E primeira coisa importante a observar na redução direta em Minas é a introdução. Então, nós estamos falando de linhas técnicas, né? Como que essas linhas chegaram, como isso chegou em Minas? Esse é o ponto. Como eu falei, a gente não tem no Brasil... os povos originários não conheciam a redução do óxido de ferro, né, aqui na América. Né? Então, como que isso veio? Né? Pode ter vindo por escravos que foram trazidos da África. Eu falo assim, não, é uma hipótese, mas essa hipótese ela tem uma sustentação no quê? Né? Existia, claro, a África existia, conhece a metalurgia do ferro, a África é estabelecida, é uma outra história. Mas o que eu quero enfatizar é o seguinte: o europeu não precisava do conhecimento técnico do africano para fabricar e produzir ferro. Tá? Então, eu atribuo a chegada pelo caminho europeu. Eu não concordo com a ideia. Né? Agora, isso não quer dizer que um africano escravizado
não aprendesse a operações de forno, né? Isso, né? Você podia abrir uma para mim? Tá. Bom, então é isso aí, vamos lá. Então, isso para dar continuidade aí, o que eu acho que é interessante e importante ressaltar é isso, né? Primeiro, esse processo de redução direta que chega em Minas, com as características que ele tem, que a gente vai ver, vocês estão vendo nessa imagem acima aí do senhor segurando, né, uma barra de ferro sobre o martelo, os vários tipos de fornos de redução direta que existiam. São perfis, né? Vários tipos, né? E nenhum, o perfil que a gente tem das forjas de Minas, nenhum bate com esse daqui, né? Pelo menos os que eu conheço. Mas isso é normal, porque era assim mesmo. A variabilidade é muito grande. O fato de não estar registrado num livro, né, que nós vamos ver lá para o final, que livros são esses, né, não quer dizer que ela não tenha existido, né? E o principal é isso, que o produto opa, de novo aqui, o que eu fiz? Não. O produto dessa forja, dessa redução direta, é sempre uma barra de ferro. Ela pode ter... Oh, meu Deus. Bom, enfim, ela pode ter, eu não sei, ela pode ter, né, esses formatos aqui, e ela é trabalhada sempre sobre martelo. Mas vamos aqui para frente que vai ficar bem melhor para entender. Aqui é o mesmo esquema que eu fiz da redução direta. Tá? Então, não sei se vocês vão lembrar do outro diagrama, mas aqui é comum a parte de cima, né, a elaboração, as matérias-primas e tal. E a mudança que tem é essa, você tem uma redução que vai lhe dar um ferro com baixo teor de carbono, com várias utilidades, enfim, né, que a gente tem. Para entender... né, o que é essa redução direta? Isso a gente no YouTube encontra. Isso aqui é uma forja na Suécia. É muito comum na Europa, não só, né, várias na Alemanha, na França, esse tipo de atividade. Essa forja, ela existe, ela não tem um objetivo, como é que fala? Não é uma forja comercial. Né? Ela é uma forja experimental. As pessoas vão lá e tentam reproduzir os processos antigos do ferro. Então, isso aqui a gente tem bastante imagem, né? Filmes e tal. Da redução indireta, a gente não tem isso, porque é bem mais complicado a gente construir um alto-forno e fazer isso tudo. Aí teria mesmo que ir né, lá em Volta Redonda, conhecer lá para ver como é que funciona. Mas vamos ver aqui. Olha, esse tipo de forno, ele é característico lá da Suécia. Eu trouxe esse porque, pela descrição das forjas lá em Minas, me pareceu bastante semelhante. Então, ele está colocado numa plataforma. Essa plataforma ela serve de local de trabalho, como também favorece o isolamento térmico do forno. Tá? Aqui, nesse caso, a lupa vai ser retirada por cima. Lá em Minas, a lupa era retirada por baixo. Né? São diferenças, mas voltando àquela ideia original, nós estamos vendo uma linha que foi transplantada, né? E que, nessa situação de transplante, ela não vai transplantar exatamente aquilo que serviu como modelo. Né? Ela vai apresentar modificações, diferenças. A gente observa isso na Europa. Se a gente pegar a redução direta da Europa na África, a quantidade, a diferença de fornos é uma coisa impressionante. É uma diversidade bastante grande. Mas vamos lá, então. Vamos só para a gente... Aqui, ó. Então,
esse é o ponto, né? O operador fica nessa superfície, né? Ele tem essa vara de ferro na qual ele inspeciona a lupa, que é a massa de ferro esponjosa que está aí dentro do forno, e é ele que vai dizer, fala assim, olha, agora a gente chegou no momento que tem que tirar essa lupa daí de dentro. Então ele vira, revira, faz as observações que tem que fazer. Isso é um conhecimento que ele tem, né? Não é uma coisa que está no livro, é uma coisa que ele tem de saber, é um saber fazer que é dele, que ele é proprietário disso, né? Né? E é ele que diz, olha, tira, né? Está na hora de tirar. Aí na hora que tira, o que sai de dentro desse forno, né? Olha lá, a tal da massa esponjosa, ó. A massa de ferro é uma lupa que deve pesar em torno de uns 15 quilos, e esse processo é interessante. Se a gente, deixa eu só dar um, como é que para aqui? Ah não, não é aqui, é aqui, ó. Espera aí. Opa. Ó, se qualquer descrição que eu conheço, qualquer lugar que você fala da África, na Ásia, seja onde for, sempre numa redução direta, esse processo é igual. Você tira a lupa e submete a lupa a pancadas para você. Isso tem um objetivo técnico de preparação. Isso já é uma forma de elaboração da lupa. Ela sai do forno e ela tem que ser batida para que a escória que está presa, carvão que está preso, saia. Isso é universal, essa operação. Ela vai ser diferenciada em detalhes, mas ela é quase que religioso. A lupa sai e tem que ser espancada, vamos dizer assim, né? Cadê aqui a... Então esse é o trabalho, ele vai batendo com o martelo, que é um cepo de madeira, e vai dando uma forma meio que quadrangular para essa massa. Isso também, a gente vê essa descrição em vários... né? A gente viu, não sei se deu para perceber, né? Depois que a peça é formada, ele vem com um martelo para dividir ao meio essa lupa e nós vamos ver isso para frente. Aqui é o layout do que seria uma forja dessas em Minas. Não é muito diferente dessa arrumação que a gente vê aqui nessa foto, tá? Esse é o que espaço. Ela é uma, não é, isso nunca é uma coisa urbana. Ela é sempre rural, porque tem que estar perto de água, tem que estar perto de minério, tem que estar perto de floresta para poder fazer carvão. Então ela tem essa configuração, né? É bem semelhante, né? O produto final, né, da redução direta, como a gente já falou, são os ferros comerciais maleáveis, a quente e a frio, né? Com teor de carbono bem variando de 0,1% a 2%. Tá? Então, é esse que é importante. A gente, nos processos de redução direta, o metal não funde, né? Ele não liquefaz. Tá? Ele passa por esses processos que a gente viu, retira e é trabalhado, né, para ir para o mercado. Então, ele pode tanto ser vendido nessa forma... Não. Ele tanto pode ser vendido nessa forma que ele, né, tomou, né, e depois o ferreiro vai se encarregar de... como faz o marceneiro que compra uma grande tora de madeira, aí ele desbasta essa tora para fazer o que ele precisa, né? É o mesmo parecido, né, tá? Esse é um layout também, um croquis, do que seria uma dessas forjas lá de Minas Gerais. Esse é um desenho feito pelo Paul Ferrand,
né, que visitou, foi professor da Escola de Minas de Ouro Preto, visitou várias forjas lá de Minas e fez esse desenho. No caso, são 4 pequenos fornos. A diferença que a gente vê principal é aqui, ó, o tipo de retirada de lupa, que é por baixo, como a gente vê por essas aberturas, mas tem a plataforma, na qual o auxiliar, né, uma forja dessa, ela trabalha com 2, 3... um operador do forno, um operador do martelo e um ajudante. Esse ajudante, ele cuida do forno e também de levar a lupa lá para o martelo, que é onde ela vai ser trabalhada. Tá? Então, esse é um layout muito parecido com layouts que a gente vê de outros, né, enfim, esses livros que a gente consulta como fonte. Mas aqui, como que aquele processo que eu falei da martelagem, né, da massa, tá, como que isso é trabalhado, no caso ali do filminho, eles fazem tudo no martelo. Nesse caso aqui da forja, já usa o martelo hidráulico. Né? Tá? Então, essa é a forma que vai dando. Ele pega a lupa, dá aquela ajeitada nela, vai para o martelo, forma aquele grande quadrado, ele é dividido, né, e é estirado. Então, esse dobrado no final é a forma como essa barra de ferro ia para o mercado. Quem compra essa barra de ferro, né? Se eu sou só um produtor do ferro. Tá? Antes da gente responder essa pergunta, que coisa. Como é que aconteceu aqui um... tá, obrigado. Valeu, Jorge. Bom, então, uma característica muito interessante, que inclusive chamou a atenção dos franceses, dessas forjas em Minas, que é uma coisa que a gente não sabe, eu acho, assim, isso talvez seja uma coisa muito original daqui. Essa transplantação que a gente falou no início, como que ela ocorreu em Minas, é muito interessante do ponto de vista de ver como que uma linha técnica entra e se mistura com outras e pode até gerar uma sublinhagem, né? Então, vamos lá. O que a gente tem na literatura metalúrgica do 18 e 19? Que esse tipo de soprador, que é a trompa hidráulica, ela tem uma vantagem que ela elimina a construção de foles, em rodas d'água, uma série de coisas. E ela funciona muito bem, é interessante, porque ela provoca um fluxo de ar que é constante no forno. Então, do começo até o fim, o fluxo de ar de uma trompa hidráulica ela vai ser constante. Então, o operador não tem que se preocupar com variação de sopro de ar para dentro do cadinho. Isso torna também a operação, né, de redução mais simples. Agora, o interessante desse processo, rapidamente, né, você tem um tanque de água, tipo um tubo com cortes feitos assim, nele, aonde a água desce, o ar é sugado para dentro desses tubos, nesse movimento, né, desce junto com a água, bate aqui numa base feita para isso. Opa, é o F5, né? Cadê os óculos? Você volta F5. Aí, tá. Mas, enfim, ela tem esse trabalho. Então, só para entender melhor, ela bate, né, como a gente está vendo aqui, ela bate aqui no fundo,
tá? A água desce, escorre, e o ar vem pelo porta-vento, né? pelo algaravisa, até chegar dentro do forno. Essa trompa, ela é uma característica, ela é ali do Pirineus, né? Naquela região. Não há na literatura do 18 e 19, pelo menos o que a gente conhece, dizendo que se a trompa, por exemplo, a trompa hidráulica na Alemanha era desconhecida. Na França só era utilizada ali na região do Ariège, ali perto dos Pirineus ali. Então, como que essa trompa chegou aqui no Brasil? Existem duas possibilidades. Ela pode ter chegado pelo Eschweg, na fábrica patriótica, ou pode ser também pelo fato de ter, em Minas, o João Molevade ter feito as forjas catalãs, né? Porque trabalhavam com esse tipo de ventilação. O que é interessante, o que eu acho muito interessante dessa história, que a gente precisa entender, eu ainda estou tentando entender essa história, é que quando os franceses, que são da Escola de Minas, que deixaram vários trabalhos a respeito dessas forjas de Minas, né, quando eles falam dessas forjas, né, eles falam, todas elas usam, praticamente a maioria usa a trompa. Então, a trompa disseminou, né, ela disseminou por todo... deixa eu dar uma desligada aqui. Pronto. Ela disseminou por Minas Gerais. E como que foi essa disseminação? Né? Qual foi a primeira? Né? A gente sabe que a primeira que foi feita em Minas foi com o Eschweg, né? E, enfim, bom. Então, essa é uma característica, uma coisa a ser explorada. Então, a característica das forjas de Minas é essa daí. São esses fornos, como a gente viu, né? Só que a ventilação dele é por trompa hidráulica. Isso a gente não vê em outro lugar do mundo, só na França. Só que assim, as forjas catalãs, né, elas vão ter, enquanto que os nossos fornos, eu estou chamando de sueco por uma questão só enfim, de facilidade, né, mas poderiam ser de outros países, né, de outras regiões. Mas enquanto os fornos têm essa variabilidade, né, de perfis, né, a forja catalã ela tem um perfil muito específico, que é dela, né, e que a gente também não vê em outros lugares. Tá? O trabalho, então, com a lupa. Então, esse é outro ponto importante. Enquanto que na redução direta o ferro corre líquido, como a gente viu, né, vai para os moldes, no caso da redução direta, a gente tem a lupa. Nessas representação, é uma representação que são desenhos que estão num livro de um relatório de um engenheiro francês de meados do século XIX. Ele esteve lá, estudou essas forjas e fez esses desenhos. Então, aqui, para a gente ter uma ideia, né? Só que aqui, na forja catalã, a gente tem o seguinte, não são lupas de 15 quilos que você tira dentro do forno, são lupas com mais de 100 quilos. Então, são 3 trabalhadores mesmo para tirar, mas num processo parecido com aquele que a gente viu no filme, né? Mas aqui já aumenta o número de pessoas que precisam trabalhar numa forja catalã, já é maior também do que numa forja daquelas que a gente vê em Minas, que, né, trabalha, como falou nas descrições do Paul Ferrand, ele estima o custo em 4 mil contos de réis para você ter uma oficina dessa montada e 3 trabalhadores. Um no forno, um no martelo e o ajudante, né? Aí ele fala que é mais ou menos um layout a configuração
dessas pequenas fábricas, né? Então, a lupa retirada, ela passa por um martelamento e, vamos ver aqui, as formas que são dadas para a lupa, né? Eu não sei, não adianta, nós vamos ficar brigando aqui. Mas esse é o trabalho que é feito com o martelo. Então, você tem a lupa, ela é batida, tudo isso transformada e dividida e transformada em pedaços, né? Esses pedaços é que são, por exemplo, tirados para fazer barra, para fazer placa, o que for. Mas esse é um trabalho que o sujeito que tem a forja ele tem que fazer, se ele quiser entregar para o mercado um produto semi-acabado, né? Então esse é mais ou menos o perfil que a gente tem, né? A importância dessas forjas de Minas, que são pouquíssimo conhecidas e estudadas, eu acho que está bem marcada pelo Gorsex, quando ele critica os preconceitos, né, e os desprezos que o trabalho manual tinha, né, e faz um elogio desses pequenos produtores, né, citando o Gorsex. Essa indústria existe, ele chama de indústria, isso é outra coisa interessante. Essa indústria existe, sustenta-se, ela é autossustentável, tem demanda, ela se desenvolve, ela é pujante e está longe de merecer epítetos desdenhosos pelos quais tornou-se de uso qualificá-la, né? Então ele está, olha que interessante, né? Ele está fazendo uma crítica nesse sentido. Você não pode pegar só porque o processo para você aparece como um processo simples, né? Isso não quer dizer que ele é primitivo, que ele é inferior, que ele é menor. O Gorsex ele não trabalha com isso. Ele trabalha com a ideia da importância que esse processo tem numa determinada região, no caso Minas Gerais, né? Então ele tem eu acho que ele até era meio socialista, né? Ou tinha simpatias pelo socialismo, mas enfim. Diz ele, continuando, é preciso dar ao trabalho o lugar honroso que deve ocupar. E esse é um número interessante. A indústria do ferro em Minas dá subsistência a 8 ou 9 mil pessoas, tá? Aqui ele está estimando das forjas e também das tendas de ferreiros, que são aqueles que compravam o ferro que era produzido nessas forjas para transformar em outros objetos, né? Ferradura, enxada, machado, enfim, uma infinidade de outros produtos, tá? O Gorsex, ele, com base nos trabalhos dos alunos e com base na experiência dele, de viagem que ele fez, ele estima mais ou menos aí lá pelo 1, 2, 3, 4. Ele estima, deixa eu tirar isso daqui, deixa aqui. Ele estima que o número de forjas que existiriam em Minas, né, lá pelo final do século XIX, em torno dos anos 80, seriam mais de 100, 110 é o número, né? E ele estima uma produção de 3 mil toneladas. Para efeito de comparação, gente, o Ariège, que era, sim, o grande centro produtor da França de ferro maleável, de acordo com um desses relatórios que a gente tem, que é do Jules François, ele cita que entre 39 e 40, né, o Ariège produziu pouco menos de 3 mil toneladas. Então, nós estamos, se a gente for pegar em termos de produção de ferro maleável, né, de redução direta, nós temos Minas produzindo alguma coisa no porte do Ariège, né? Por que então se reconhece, se dá uma importância no Ariège? Pelas condições próprias dele, né, de ter um tipo de forja catalã, enfim, tem toda uma história. De Minas é a mesma coisa. Agora, o que eu acho interessante é isso. Se a gente pode dizer que as forjas catalãs do Ariège constituem um complexo técnico,
por que a gente não pode pensar as de Minas da mesma maneira? Né? A gente, mas era pequenininha, mas sim, mas pequenininha, mas era, como observou o Gorsex, era uma centena, né? E uma produção bastante interessante, 3.000 toneladas anual, né? Enfim, e o que a gente sabe disso? Tudo muito pouco, né? Eu achei essa foto, acho que ela está no Museu Nacional, eu achei na internet, é uma foto do começo do século XX, do que seria uma tenda de ferreiro. O ferreiro seria aquele que compra do cara da forja aquele ferro semi-acabado, que ou está na forma de barra, ou na forma de bloco, seja lá qual for. Aí ele compra e desdobra esse material em ferramentas. Então, essa foto, apesar de ser uma foto que a gente percebe que é uma foto posada, né, onde as crianças estão posicionadas no lugar, etc., foi uma foto que não é uma foto, ela expressa uma realidade, mas é uma realidade do fotógrafo, né, ele que montou a foto. Mas, enfim, o que essa forja fazia, né? O que eles podiam fazer? Como seria esse trabalho desse ferreiro? Tá? Eu peguei, vou deixar aqui para o fim, né, esse também sueco, aonde ele está... Oh, Jesus! Como é que volta aqui? E aqui, vamos lá... Então, ele pegou uma barra de ferro, tirou lá um pedaço, tá? Que interessava para fazer o que ele quer fazer. O que ele vai fazer aí? Um machado. Tá? Então, assim, o cara vendia machado, vendia... Como é que faz o machado? Então, olha né? A gente acha que é uma coisa aleatória o que ele faz, esse bate e vira. Não. Isso tudo tem o que a gente chama de... É uma gramática técnica que ele está seguindo, né? E da qual ele não pode fugir, porque se ele foge dessa gramática, ele não vai ter um resultado esperado. Então é sempre esse trabalho, o ferro é bate, 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 solda, junta, dobra, bate, né? Aí ele esfria e fica mais difícil de trabalhar, então ele volta para o forno de aquecimento, né? Aí já são feitos detalhes que vão dar o contorno do machado, a característica dele, ó, né? Por enquanto ele é uma barra de ferro dobrada, né? Aí eles estão aparando a ponta. Então esse é um trabalho que a gente deveria, se pudesse voltar no tempo em Minas, a gente conseguiria assistir numa tenda de ferreiro, né? Porque não existia fábrica de machado. Mesmo o Monlevade, as marquinhas, essas marquinhas, eu não sei bem a função delas, mas enfim. Esse aqui também é um processo, olha, que exige o conhecimento desse ferreiro, né? Ele dobrou a peça, agora ele está abrindo e vai colocar um pedaço de metal, um pedaço de ferro dentro, e a característica do ferro maleável é essa, ele é quente, você pode caldear, como a gente fala, que é uma espécie de soldagem, né? Olha lá. Provavelmente faz isso para deixar a parte que corta do machado, deixar ela mais resistente, dado que o ferro maleável ele é menos resistente ao desgaste, né? Ele vai... Tá? Aí já começa a formar. Então esse é um trabalho. Olha, a gente fala das forjas, né? Mas quantas dessas tendas não existiam em Minas? Né? E como é que todo esse pessoal aprendeu esse ofício? É isso que eu fico pensando. Como que se deu esse aprendizado? Tem o caso que é citado pelo Paul Ferrand,
onde ele fala de alguém que tinha uma forja com forno catalão e que teve que voltar aos fornos tipo de cadinho porque não tinha operador. Veja, ele realmente tinha essa dificuldade de ter a mão de obra que sabia trabalhar numa forja catalã. Agora, para fazer as forjas cadinho, ele encontrou rapidamente alguém que poderia atender essa necessidade dele. Então, eu fico imaginando, pô, será que tinha excedente já de operador, de mão de obra? Como é que funciona? Esse aí é uma das interrogações que tem, né? As fontes de trabalho, de pesquisa que a gente tem utilizado bastante para conhecer o que é essa metalurgia do 19, são basicamente 3 autores que foram bastante importantes, né? O Hassen Fratz, que são 4 volumes, ele escreveu, são resultados de viagens que ele fez, e aí ele escreve um manual com 4 volumes de metalurgia, que ele chamou de Siderotechnie. Outro importante é o Karsten, também escreveu em alemão, isso é uma tradução em francês que a gente encontra na internet. A importância do Karsten tem uma frase do Capanema que ilustra bem uma situação lá na fábrica de Ipanema, eles estão lá discutindo o que fazer e tal, como fazer, né? E aí o Capanema fala assim, não basta só andar com o manual do Karsten debaixo do braço, achando que vai resolver tudo, né? Quer dizer, o que quer dizer isso daí? Que o Karsten era conhecido por essas pessoas aqui no Brasil. Isso torna interessante. O Siderotechnie, eu encontrei os volumes no Gabinete Português de Leitura, lá no Rio de Janeiro. Só que, infelizmente, a gente não tinha como que ele chegou lá, quem levou, quem entregou, né? Deixou, mas é interessante, né? Tem lá no Rio. Então, esses livros circularam aqui no Brasil, né? Circularam, foram lidos, né? Um outro importante também, mas menos porque ele trabalha mais com a Inglaterra, é o Peirce, mas também é bastante importante. Também escreveu um manual. Quem são esses 3, né? Hassen Fratz, Karsten e Peirce. Hassen Fratz não, sempre foi mais acadêmico, né? Ele tem essa característica. Agora, o Karsten e o Peirce, eles foram, antes de se tornarem professores nas universidades, eles trabalharam em operações metalúrgicas e de fabricação, de produção, né? Então, o interessante desses livros deles são que eles são extremamente descritivos, todos os processos são muito descritos com bastante pormenor, né? E fazem também uma discussão sobre a química desses processos, né? Não é simplesmente descrição. E as 2 outras fontes importantes são esses 2 relatórios de engenheiros franceses a respeito da fabricação na região do Ariège, das forjas catalãs, que também são fantásticos, né? São essas as fontes que a gente tem para poder entender o que é essa metalurgia do 19. E quando a gente vai, uma coisa para mim que foi muito importante, quando a gente vai a essas fontes e começa a ler o que é contado, o que é dito, como que se faz em tal lugar, no outro, a gente começa a perceber que o que se fazia aqui não era diferente do que era feito na Europa, né? A gente vamos assim, se isso é um grande livro, né, a metalurgia do ferro no Brasil é um capítulo do livro, pelas suas características, seja de Ipanema, né, que é os altos fornos, ou nessa atividade das pequenas forjas em Minas. Tá? O que eu tinha para dizer para vocês, né, a respeito é um pouco isso daí, né, espero que tenha ficado bom, né, e encerro a minha apresentação para quem... Oi? E se houver perguntas, se alguém quiser perguntar, saber alguma outra coisa, estou à disposição.
Pois não. Muito obrigado, Paulo. Essa lição de siderurgia, eu acho que ela é muito necessária, essa reconstituição que você conseguiu fazer. E vamos verificar se há alguma pergunta que veio pela internet. Pergunto aqui para a, a Cláudia. Temos uma pessoa aqui já com uma pergunta aqui ao vivo. Então, ótimo. Então vamos dar espaço para essa pessoa se identificando e fazendo a sua pergunta. Bom, primeiro agradecer a palestra, o evento, né? Meu nome é Ralu, eu sou economista, né? E a minha pergunta que eu queria fazer, assim, achei a palestra muito interessante, e também os questionamentos, né, professor, que o senhor faz, né? Sobre esses fornos, né? Que surgiu em Minas. O senhor tem uma hipótese, o senhor trabalhou com uma hipótese, né? Trabalha com a hipótese de que provavelmente deveria ter vindo da França e não da África, né? Dado que na França, na região dos Pirineus, havia, né, esse alto forno catalão, né? E a minha pergunta é assim, né? Eu estudei um pouco isso lá no Japão, né? Lá no Japão também tem aquela ilha de Kyushu, né? Que é a Ilha do Sul. Ela também é parecida com os Pirineus e com Minas, né? Pouquíssimos vales, basicamente toda a geografia é montanhosa, né? Ou seja, de pedras, né? E lá que se constituiu então a indústria de ferro, né, e metalurgia do Japão, né? Que eu acho que todo mundo conhece, que é um dos maiores complexos metalúrgicos do mundo, que é o complexo metalúrgico de Yahata, né? Então, o que ocorreu com esse complexo, né? E que se tornou o maior complexo metalúrgico do mundo, né? É que, por exemplo, até a chegada dos jesuítas lá, então, no século, vamos dizer assim, 16, né? E a chegada dos jesuítas lá é 1554, né? No Japão, eles estavam com esse mesmo problema da sua pergunta, né? Ou seja, entendendo que, vamos supor assim, que o complexo metalúrgico é um grande livro, né? E que tem várias partes, né? E que, no caso, o senhor finalizou que o livro do ferro seria um desses livros, né, desse grande livro, né? Bom, então o Japão ele também carecia de livros, né? Eles não tinham, né, toda esse como é que o pessoal chama, pacote tecnológico completo da metalurgia, né? Bom, aí teve lá um grande general, né, chamado Toyotomi Hideyoshi, e aí ele fez a guerra com a Coreia. Ele invadiu a Coreia, né? Invadindo a Coreia, né? Ele sequestrou lá os melhores, assim, né? Que ele achou lá desses artesãos, né? Esses que sabiam fazer fornos de alta temperatura, né? Na guerra ele sequestrou, pôs eles no navio e trouxe para o Japão, né? Então o primeiro forno, assim, lá que se conhece, de alta temperatura, é o de Inari, né? Quer dizer, nessa região aí, e que ele utilizou esses fornos primeiramente para queimar porcelana, barro, né? E depois que vai então se constituindo o complexo, né? Como você falou, o complexo, né? Que vai gerando um forno de uma altura dessa intensidade aí, talvez, não sei quanto que era na época, era o senhor citou 1.400 graus centígrados, né? E aí possibilitou então começar então a produzir, né, ferro também, né? Não só a porcelana, mas ferro também, né? Então a minha dúvida, o professor, e daí que eu achei interessante, né? E até a pesquisa que o senhor fez, trabalhou com as hipóteses, né? De como se constitui mais bem, como é difícil construir esse complexo, né? Também teve esse problema lá no Japão, né? Então só foi possível na guerra, né? Quer dizer, trazer os melhores artesãos de fabrico de fornos para o Japão, e dali começou esse complexo metalúrgico, que depois se tornou o maior do mundo, né? Então eles hoje lá no complexo eles produzem chips,
né, né, de alta geração, está na 7ª geração, né, que manda a espaçonave, né, para a Lua, para o espaço e tal, né. Então, professor, qual que é a minha pergunta, né? Então, né? É assim, será que esse complexo, esse pacote tecnológico da metalurgia, como era algo assim estratégico, né? É daí que saía a fábrica de armas, né? Né? E tudo mais, né? Então, por ser algo militar, né? Não era algo assim que já nessa época aí já era assim alguma coisa assim internacionalizada, que você precisava assim de um apoio, né, de várias nações que já desenvolviam essa tecnologia para poder ter licença, né, para começar a criar um forno de pequenas temperaturas, né, e tal, né. Então eu pensei nisso, né. E então a segunda pergunta é o seguinte, né. Apesar do que o senhor colocou, eu achei impressionante, né, assim esse complexo que se criou em Minas produzia o mesmo número de toneladas que a dos Pirineus, né? Lá né? Dessa região, né? Então, professor, por que esse que se constitui em Minas, que é desses alto-fornos catalães, né? Por que, por exemplo, o GV, né, que conseguiu um pedacinho da indústria metalúrgica, alguns livrinhos, né, vamos dizer assim, né, em Volta Redonda, né, na guerra também, né? Mas ele não conseguiu o pacote tecnológico completo, né? Esse pacote tecnológico completo, ele só vai ser possível no governo JK, né? Por quê? Porque o governo JK ele fez um tratado, né? Quer dizer, com o governo japonês, no qual o governo japonês ficou de transferir o pacote tecnológico completo da metalurgia. Portanto, eles trouxeram a Usiminas, criada ali, então, em Patinga, né? Em Patinga, né? E a Usiminas, né? E ali sim foi possível o Brasil, então, ter um complexo metalúrgico, né? Não assim de alguns livros, mas de uma biblioteca completa, vamos dizer, da metalurgia, né? Essa é a minha pergunta. A reforma da aciaria da SSN já foi feita com tecnologia japonesa. É a primeira, sempre eles trabalhavam com o pessoal da Maki, né, os americanos, mas é nos anos 60 que a CSN se volta para o Japão e a aciaria toda ela é reformada pela tecnologia japonesa, né? Isso aí é. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante, desculpa seu nome? Raul Hirata. Então, Raul, essa questão, né, nessa literatura aí que a gente trabalha, principalmente o John Percy, que é o inglês, que escreveu em meados do 19, ele tem lá um capítulo dedicado à metalurgia, à siderurgia no Japão. E ele, inclusive, fala dos altos fornos japoneses, fala, olha, né, e já faz observar, a gente conhece pouco, né? É muito interessante, ele conhece os fornos da África, já conhece algumas regiões do norte da África, ali onde é Burkina Faso, por essa região, né, ele sabe que tem, fala desses fornos, descreve esses fornos, né? Mas é que sim, a minha ideia é que não me parece razoável a seguinte ideia. Olha, eu quero fazer ferro aqui em Minas. Então eu vou te trazer um escravo africano que sabe fazer isso. Essa encomenda é que eu acho uma coisa, porque quem cuidava disso daí eram comerciantes do Rio de Janeiro, faziam, vamos dizer assim, triste falar isso, mas eram atacadistas de mão de obra. Eu não sei se tinha um especializado em trazer a mão de obra. Eu preciso de um africano que sabe fazer tecelagem. Eu preciso de um que sabe fazer ferro. Eu preciso de um... Não, eles catavam o que tinha e vinham. É uma mercadoria, né? Então, eu acho essa ideia, acidentalmente, pode ter vindo.
né? Mas o que eu sei, por exemplo, de Angola, os portugueses, desde o século XVIII, por volta de 1760, por aí, os portugueses estão querendo fazer alto forno, né? E já compram, conseguem fazer, os africanos lá de Angola, as tribos que fabricam ferro, já conseguem fazer que eles produzam um excedente e eles compram um excedente de ferro maleável que eles fazem lá, os africanos, nos processos de redução direta deles. E a observação que é feita é, olha, se a gente quiser fazer alto forno aqui, em Angola, nós temos que trazer essa mão de obra de fora. Então, tem que ser da Alemanha, Suécia, onde tinha alto forno. Se for fazer redução direta, não precisa. Nós já temos essas pessoas aqui. Esse conhecimento já existe em Portugal, não é? E, inclusive, o que a gente tem que fazer é ensinar esses africanos a trabalharem com os nossos métodos, né? Esse é Então, assim, o que ainda não está muito claro, a minha expectativa, eu estou para fazer uma visita aos arquivos da Escola de Minas, e a minha expectativa é encontrar trabalhos de estudantes da época a respeito da atividade da metalurgia do ferro lá em Minas, para pegar informação, né? Eu já tenho o volume de informação já é bastante grande, mas não temos muitas descrições de processos, enfim, né? É um trabalho que está para ser ainda realizado, né? Para a gente entender bem, né? E o principal, eu acho, Raul, no caso, para a gente que interessa, é você ter um tipo de forno, que a gente chama forno cadinho, que são esses fornos que a gente viu aqui hoje, né? Onde no mundo todo eles são movidos com foles de couro, né? Que envolve um conhecimento para você construir o fole, tem uma série de coisas. E a utilização da trompa, ela é exclusiva ali do Ariege, dos Pirineus. É exclusiva ali. Ela vem da Itália, se estabelece ali, por quê? Porque as primeiras forjas lá do Pirineus, elas ficavam nas partes mais altas do Pirineus e tinha pouca água. Então, era um jeito de você resolver isso daí. E deu super certo. Eles trabalharam com esse soprador. Só que essa técnica de sopro, ela ficou restrita a essa região da Europa, né? A gente vai ver o surgimento dela no Brasil, no século XIX, com o Eschwege, que faz uma fábrica lá e coloca a trompa hidráulica. E aí, no final do século XIX, a gente lê nos escritos desses professores franceses da Escola de Minas que o uso da trompa estava disseminado, né? Então, eu quero entender essa disseminação, como que esse objeto técnico, a trompa hidráulica, disseminou no estado de Minas Gerais, na região que vai de Ouro Preto até o Cerro. Ali é a região de mineração de ferro, então ali é onde as forjas ficavam, né? Essas forjas cadinho ficavam. Então é isso. Professor, é interessante, não sei se... Desculpa, Paulo. Eu tenho uma pergunta para fazer. Pois não. Quanto você poderia nos explicar sobre os produtos dessas forjas? A gente viu pelo filme a fabricação de machado, a gente imagina que outras ferramentas também, como enxadas ou utensílios como ferraduras, estribos. Mas existe um recenseamento desse tipo de produto? Então, eu tive a oportunidade de ler recentemente uma tese de doutorado, que ela não é recente a tese, você me desculpa, eu lembro do primeiro nome, é da Marta, é uma tese que foi defendida lá em Minas, lá na UFMG, na História, não lembro quem foi o orientador dela, acho que foi o Douglas. Bom, enfim, e aonde ela se propôs isso. Só que assim, ela enfrentou o problema de fonte. Então ela ficou mais ligada na cidade de Santa Bárbara,
aonde ela, enfim, encontrou uma documentação lá que lhe serviu para essa pesquisa. Mas a observação que ela faz é que é muito difícil de conseguir informação, porque quem faz o registro dessas atividades é a cidade, a vila, né? Então, assim, uma das fontes são os inventários, aonde está quando morre alguém, coloca lá o que tinha. Mas o que se fazia? Vamos lá. Olha, cravos, né, pregos, de modo geral, eram bastante feitos, ferradura, enxadas, machados, quer dizer, são todos esses utensílios, assim, dobradiça de porta, fechadura, maçaneta, uma série de utensílios, né, de objetos de variados usos, né, para a construção civil, nesse sentido. Você vai fazer uma casa, você precisa das dobradiças na porta, na janela, fazer fechadura, né? Enfim. Algumas forjas, dizem os franceses, Gildo, elas trabalhavam só para atender a necessidade da fazenda. Então, a fazenda que era especializada num tipo de agricultura, tinha lá mão de obra escrava e precisava lá de 100 enxadas. Então, tinha lá a forja e fazia essas enxadas, né, porque eu imagino que a durabilidade, o desgaste delas batendo no chão, devia ser alto, né? A demanda por esse tipo de instrumento. Então, é isso. A gente eu acredito que eu vou enfrentar uma dificuldade com a parte, pelo que falou a Marta, né, essa moça que fez essa tese, a dificuldade com as fontes. A minha expectativa, como eu falei, é a Escola de Minas, porque eles eram muito minuciosos, né? Pelo menos os trabalhos que eu li, que foram publicados na revista da escola, muito parecido. Parece que a gente está lendo, Gildo, os europeus, essa literatura do final que eu citei, Karsten, Rosenfratz, os dois franceses aqui, é um jeito de você, né, vamos dizer assim, um jeito acadêmico, não sei, de escrever. É muito interessante, eles fazem a mesma coisa, a descrição. Esse desenho das forjas que o Ferran fez no livro é tirado do livro desses relatórios dos franceses, né? Então é isso, né? Certo. Bom, eu acho que nós estamos já avançados na hora e eu queria agradecer muito a sua presença, a sua comunicação para nós e pergunto para o professor Fernando se ele gostaria de dar algumas palavras, talvez fazer uma prévia da sua, uma propaganda da sua próxima intervenção. Certo. Então, como a gente viu, esses duas linhas técnicas tão diferentes que o Paulo descreveu, elas resultam em objetos. E nós somos capazes de recuperar alguns deles. Em particular, exatamente as escórias. Porque o ferro que foi produzido naquele lugar, naquele ano, foi embora, claro, né? Esse ferro foi usado para fazer algum objeto útil. Então, o ferro daquela forja foi embora. Agora, a escória é aspas, um lixo que ficou ali. Ninguém vai nem transportar essa escória para algum lugar. Então, essas escórias estão lá à nossa espera, né? Então, nós já tivemos a oportunidade de ir em 2 locais em Minas Gerais, dessa centena que o Paulo descreveu, a gente conseguiu ir em 2 lugares e coletar escórias e analisá-las. Então, nós vamos apresentar alguns desses resultados, lançando algumas questões, né, para um futuro projeto que o Brasil vai ter que construir, que, a meu ver, se chama Os Escoriais de Minas, para que a gente redescubra onde estavam essas forjas com base na presença dessas escórias. E aí vamos estudá-las e vamos ver, será que tem diferença entre essa escória que o Paulo descreveu do processo
da forja catalã e da forja de Cadinho? Será que as escórias eram diferentes? Tem muitos problemas interessantes para a gente investigar no futuro. E um pouquinho disso, então, vai ser falado, o começo dessa história vai ser apresentado, então, em fevereiro. Agradecemos a oportunidade de fazer essa propagandinha aqui. Muito bem, então estaremos aguardando. E o Paulo quer falar ainda alguma Não, coisa? não, então, que eu digo assim, né? O pessoal lá do Fernando, lá do laboratório, lá do Copaert, eles são frequentadores dos aposentos íntimos da natureza, Gildo. Tem uma intimidade impressionante com esse interior, né? E é o que o Fernando vai mostrar. Eu brinco, ó, vocês vão lá dentro, né, onde a natureza oculta as informações que quem está de fora não consegue ver, né? A gente é historiador, conta a história e tal, mas quem diz o que a natureza fez naquela escória ou naquele ferro, aí é com o pessoal dos aposentos íntimos. Isso. Há vários tipos de historiadores, não é? E esse daí eu acho que é um deles. Muito bem. Então, agradecemos novamente e vamos aguardar esta palestra ser transformada, então, em veículo no YouTube. E desejo, então, a todos uma boa tarde.